Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e hoje eu quero conversar com você a respeito de um tema que é dos mais importantes na nossa caminhada com Jesus. Extremamente importante, e você não pode perder aquilo que eu tenho para falar com você. Mas antes de falar dele, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, o pessoal lá da igreja e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. O que é que eu quero conversar com você hoje? Eu quero conversar com você hoje a respeito da hora silenciosa, que é de uma das disciplinas mais importantes da vida cristã. E é por isso que eu insisto com você para compartilhar com crente novo, crente velho que ainda não aprendeu a fazer isso, então luta para fazer isso. Então eu gostaria que você compartilhasse. E esse tem vários nomes, né? Hora silenciosa é um deles, né? Meditação é outro, hora tranquila é outro nome, a sós com Deus, são nomes da mesma experiência. São nomes da mesma experiência. E essa experiência é baseada num texto lá de Mateus, do Sermão da Montanha de Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 6, que Jesus diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6, 6. É aquele momento tranquilo. Só você e Deus, todos nós precisamos disso. E muitas vezes nós não sabemos como fazer isso. Nós sabemos que precisamos, mas não sabemos como fazer. Todo cristão precisa fazer isso. Você precisa criar a tua maneira de fazer, você tem que ser criativo nesse mundo doido, né, corrido que a gente tem. A gente precisa ser criativo, mas você precisa aprender a fazer isso. E hoje eu quero te dar os passos de como fazer isso. Quero te ensinar pelo menos o básico. E aí você arruma a tua vida de acordo com isso, né? Não é, tem que ser assim, porque se não for assim, não vai dar certo, Deus não vai te abençoar, não vai falar, não tem nada disso. Mas são sugestões extremamente importantes para que você possa manter, né, a tua hora silenciosa, a tua hora tranquila, né, o teu a sós com Deus. Então vamos ver esses passos. Né? O primeiro passo é separe de 15 a 20 minutos de cada dia, quando estiver acordado, quando estiver aceso, né? Naquele negócio de fazer meio com sono, cansado, não funciona. Não permita que mais nada obstrua esse horário. Então você marca o teu horário. Né? Marca o teu horário. Para você, o melhor horário é de manhã, né? Então de manhã é o teu horário. Você tira 15 minutinhos, 20 minutinhos para fazer isso. Para alguns de vocês vai ser na hora do almoço, que você tem um break, né? Na hora do almoço você tem um horário mais esticado, você faz esse no horário. Ou então na hora antes da janta, ou depois da janta, ou antes de dormir. Tem gente que gosta de fazer isso antes de dormir, tá tranquilo, desliga a televisão, né? E vai fazer o seu momento. Mas você tem que ter pelo menos esses minutos. Se você puder, né, expandir, cada um tem o seu ritmo, mas pelo menos 15 a 20 minutos por dia para você fazer isso. Né? Segundo passo, vai para um lugar privado que seja livre de interrupção. Arruma um cantinho para você fazer isso. Um lugar que não tem interrupção, não tem barulho, não tem telefone tocando, não tem gente chamando, não tem gente conversando ao redor, andando para lá e para cá, falando alto, televisão ligada. Arruma um canto que você vai poder ficar sem interrupção. De novo, você tem que ser criativo nisso. Né? Arruma um cantinho. Se você trabalha na hora do almoço, vai para uma sala, para um lugar mais reservado. Se você tem ar livre, vai para uma praça, senta num banco isolado, né, e faz a tua hora, ou em casa, né, você seja criativo, mas você tem que arrumar um lugar quieto, né, esse aqui é o ponto aqui, é arrumar um canto que você possa ficar sem interrupção. Então esse é o passo número 2. Passo número 3, comece cada hora dessa hora silenciosa respirando fundo, né, dá uma respirada, limpando a sua mente, né. Se você teve um dia agitado, é difícil, né, você concentrar, porque tua mente está bombardeando, tá
eu costumo falar, né? Minhocando, né? Você fica minhocando e acaba não prestando atenção no que você tem que fazer. O que eu estou fazendo aqui nesse momento? Eu quero ter um momento com Deus, a sós com Deus. Uma hora silenciosa, um momento silencioso com Deus. Uma meditação com o Senhor e a sua palavra. É isso que eu quero aqui agora. Então, bloqueia, né? Limpa a tua mente. Peça a Deus que diga algo para você através da palavra dele. Peça para Deus te acalmar teus pensamentos e falar com você nesse instante. Né? Então, é muito importante a gente fazer isso, porque muitas vezes a cabeça da gente está bombardeando de coisa, problema, dificuldade, atividade, que negócio todo, e a gente não consegue pensar naquilo que é importante pensar. Então, comece cada hora limpando a tua mente, não é que vai limpar, né? Mas tirando todo esse barulho que está na cabeça da gente. Quarto passo, leia consecutivamente livros de uma tradução recente da Bíblia, usando um guia. A coisa que a gente mais tem, queridos, a coisa que mais tem é um programa de leitura de Bíblia. Você vai no teu celular, você acha isso. Tem aplicativos, eu uso um aplicativo de Bíblia, extremamente importante. Eu escuto a Bíblia, né? Eu prefiro escutar a Bíblia, porque eu moro nos Estados Unidos, então eu escuto, né, a Bíblia em inglês. Então é bom para eu escutar o sotaque, a pronúncia, aquele negócio todo, mas também me ajuda. Né? Ajuda na pronúncia, mas me ajuda espiritualmente. Então arruma um guia, né? Leitura da Bíblia no ano inteiro. Você tem isso, tem até Bíblia que vem pronta já assim. Leia pequena parte, né? Pequena parte todos os dias. É importante você não ler, eu vou ler os salmos inteirinho num dia, não vai dar. Leia uma parte só, né? Ou uma história, uma das histórias, né? Ou uma ideia, pega um versículo que Deus está colocando no teu coração, vai lá e lê aquele versículo. Então você seleciona partes da Bíblia, não leia grandes textos, porque aí você vai ficar perdido nesses textos, né? Mas leia sempre, consecutivamente, vai lendo, não desanima não, e não para. Vai lendo, tem história. Eu tô fazendo esse ano, comecei no ano passado, mas estou terminando, a leitura cronológica da Bíblia. Então esse programa, esse aplicativo que eu tenho, ele dá a leitura cronológica. Então eu vejo os textos em ordem cronológica, as histórias em ordem cronológica, é algo extraordinário. Porque quando você vai no livro dos reis, no livro de crônicas, né? Em Samuel, quando você tem Davi, você tem os salmos. Davi escreveu. Estava acontecendo isso na vida de Davi quando ele escreveu esse salmo. É algo sensacional, né? Então leia, faça arrume um programa de leitura. E tem muitos na internet, você acha, né? Ao ler, quando você estiver lendo, você tem que responder essas perguntas. Essas perguntas variam. Mas essas aqui te ajudam. Eu tenho mais algumas que eu uso, mas essas aqui te ajudam. Futuramente eu vou tratar desse momento de leitura e estudo, né? Mas responda essas perguntas. O que diz essa passagem? O que essa passagem está falando? Qual que é o significado? Quais são os fatos superficiais e os fatos importantes? O que está acontecendo nessa história? O que está acontecendo? O que o autor quer dizer? O que o autor está falando para mim aqui? O que o autor está escrevendo para aquela igreja, para aquele povo, para aquela situação? O que está acontecendo? Qual o significado disso? O que isso significa? E como faço para aplicar isso na minha vida? Como é que isso aí aplica na minha vida pessoal? Existe alguma coisa que eu tenho que começar a fazer e não estou fazendo? Existe alguma coisa que eu tenho que parar de fazer e eu ainda não parei? Existe alguma coisa que eu preciso fazer nesse momento, baseado nesse texto que eu estou lendo? Então são perguntas que você tem que fazer pergunta para o texto. E o texto vai te dar a resposta. A palavra de Deus vai te responder o que você tem que fazer. Então, você pergunte o texto. Você está lendo o Salmo, pergunta para o Salmo. O que esse Salmo significa? O que ele está falando aqui? Quais são as partes superficiais e as partes importantes desse Salmo?
E o que que diz para mim, né? Os fatos superficiais são os fatos que estão assim na tona, né? Não é que são menos importantes, é que estão na tona, ou seja, está na superfície, né? E o que logo de cara você vê isso? E o que ele significa? Né? Tem hora que você tem que ir mais profundo, mas tem hora que está ali, como diz o pessoal, está na cara o que o texto está dizendo. E o que significa isso? O objetivo é descobrir o que isso significa para cada um de nós. Observe os comandos, né, os mandamentos, as ordens, os avisos, as promessas, os bons e maus exemplos. Observe. E se você puder anotar, beleza, né? Pega o teu telefone, né? Vai no aplicativo de anotação e anota alguma coisa. Ou se você gosta de papel, pega um bloquinho e escreve, né? Existe uma ordem, um imperativo aqui para mim, para eu fazer, para deixar de fazer. Os avisos, né? Existe alguma coisa aí, falou, presta atenção nisso, presta atenção nesse tipo de gente, presta atenção nessa situação. Né? Existe alguma promessa de Deus para mim? Existe um bom exemplo aqui para mim? Existe um mau exemplo aqui para mim? São coisas que você precisa tirar da história, do texto que você está lendo. Então é extremamente importante que você faça isso. Número 7. Sublinhe versículos que significam muito para você e tente memorizá-los. Anote as ideias-chave em um caderno para referência posterior. Ou então, hoje em dia com telefone, com computador, com tablet, coisa mais simples, né? Você highlight, né? Eu não sei como é que, deve usar uma palavra, né? Mas você simplesmente marca aquele versículo e copia, né? E põe em algum lugar, põe no aplicativo de notas, né? Minha meditação de hoje, dia tal, esse versículo. É um versículo importante, você quer ler esse versículo, você quer ler de novo esse versículo, voltar aqui, você quer memorizar esse versículo. Como é que você memoriza esse versículo? Né? Vai memorizando, escreve e vai repetindo durante o dia inteiro. Ou lê até aprender o versículo inteiro. Né? Então é extremamente importante. E anote essas coisas. Porque tem certas ideias, quando você está lendo as Escrituras, tem certas ideias que Deus está querendo falar com você. Está ali. E você precisa anotar porque você vai esquecer. Na hora que você terminar aquele momento, o primeiro pepino que aparecer durante o dia, lá se foi, como é que era aquele versículo, como é que era aquela ideia, eu tive uma ideia tão boa a respeito daquele versículo, né? Uma mensagem a respeito de... E aí foi embora. Esqueceu, passou, acabou. Né? Então, é extremamente importante você anotar, né? O máximo que você puder. Número 8. Fale com o Senhor sobre o que você descobriu em sua palavra. Peça a Ele para ajudá-lo a entender o que Ele está tentando lhe dizer e a fazer o que Ele quer que você faça. Confesse situações específicas em que você errou nesse momento. Porque esse momento é um momento não só de receber de Deus, mas de falar com Deus. É a sós com Deus. Deus vai falar com você e você vai falar com Ele. Esse versículo produziu alguma coisa na tua vida? Né? O que você descobriu na palavra de Deus? O que Ele quis falar para você? Né? E peça a Ele para te ajudar a ouvir a voz dEle no estudo da palavra. Né? O que Ele está tentando dizer para você com aquele texto? Né? O que Ele quer que você faça com aquele texto, com aquela mensagem? E muitas vezes, querido, você vai descobrir nessas leituras, nessas meditações, que existem certas coisas que a gente precisa parar de fazer. Que a gente está fazendo, que a gente fez. E que muitas vezes, algumas delas nós não sabemos que é errado. Algumas a gente sabe. E o texto vai só confirmar isso para a gente. Mas tem muitas vezes nós lemos o texto e falamos, eu não sabia que isso aqui não era para fazer. E aí confessa, né? Confessa situações específicas. Olha,
eu não era suposto falar isso, não era suposto fazer isso, né? E onde você errou, confessa a Deus. É um momento teu a sós com o Senhor, para você falar com Ele, ouvir a sua voz, confessar e orar, né? Então é importante você falar com Ele e pedir a Ele para te ajudar a entender aquilo que você está lendo. 9. Passo número 9. Mencione problemas, necessidades e pedidos, incluindo as de outras pessoas, não apenas as suas. De novo, existem aplicativos que você tem lista de oração, que te ajuda a orar pelo fulano, pela beltrano, orar por você, orar por outras pessoas, né? Então, necessidades, pedidos, nesse momento é o momento em que você traz diante do Senhor as tuas necessidades, não só confessar os teus pecados, os teus erros, mas fazer os teus pedidos. Pedir a Ele, não só pela sua vida, sua saúde, trabalho, situações difíceis, mas talvez é um amigo, um irmão, um familiar, alguém lá da igreja que está precisando de ajuda, pedir oração. Esse é o momento de você trazer diante de Deus esses pedidos, né? Então, mencione esses problemas, as situações diante de Deus. Está você e Deus sozinho. Então, ore por alguém, ore por você, pela tua família, pelos irmãos lá da igreja. Não se esqueça de orar por nós também. Nós precisamos da tua oração, viu? Eu preciso da tua oração. E termine agradecendo a Deus por suas respostas. Deus já te respondeu algumas orações. Termine agradecendo. Termine esse momento com gratitude. Gratidão. Gratidão a Deus. Termine esse momento com gratidão a Deus. Agradeça a Ele por mais um dia, se você está começando o dia. Ou está no meio do dia, por aquilo que já aconteceu e por o que vai acontecer, agradeça. Ou está no fim do dia, agradeça a Deus pelo dia que passou. Seja grato a Deus. Gratidão é um dos elementos mais importantes na nossa vida cristã e na vida de oração. É a gratidão. Então é extremamente importante você agradecer a Deus. E aqui está uma sugestão prática. Se você ainda não tem essa disciplina, ou está querendo começar, comece com o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito para demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. É o Filho de Deus, o nosso Salvador. Então, faça isso. Comece no Evangelho de João, um capítulo por dia, alguns versículos, dependendo, parágrafos, né? Então, comece ali e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Então, essas são as 10 dicas de uma hora silenciosa. Um momento a sós com Deus. Isso é extremamente importante. Todos nós precisamos ter esse momento com Deus. Para meditar, para orar, para ler e estudar a palavra dele. Comece com pouco e vá aumentando gradativamente. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar na tua caminhada com Jesus. Deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui conosco e pedimos que o Senhor nos capacite, nos anime, nos desperte a tirar esses momentos diariamente com o Senhor, para que possamos crescer no conhecimento da tua palavra e no conhecimento de ti. Abençoa as pessoas que estão nos assistindo e dá graça a elas. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Um grande abraço.